Bom? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês, rapidamente. Vamos colocar aqui algumas informações iniciais. E, é claro, vocês vão me falar se vocês estão enxergando o conteúdo, se eu estiver falando de algum tópico que não está aparecendo, vocês me avisem, por favor, tá bom? Vamos compartilhar aqui a tela, que é uma imagem de boa noite. Estão vendo a imagem, pessoal? Sim. Todo mundo enxergando? Sim. Sim. Então, maravilha. Deixa eu só admitir aqui as pessoas que estão entrando também. É bastante fácil a gente falar e admitir as pessoas no lobby. Ótimo. Então, vamos lá, pessoal. Muito boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso evento Job Crafting, cujo subtítulo é Aumente as suas chances de sucesso e autorrealização. Eu, primeiro, sempre começo os nossos eventos declarando a minha gratidão pela decisão de vocês que estão aqui de acompanhar o nosso encontro, porque eu sei que todo mundo tem muitas alternativas de coisas para fazer, de coisas para assistir, de conteúdos para interagir. Então, eu faço questão de começar agradecendo a gentileza de vocês e também a escolha que vocês fizeram de participar conosco desse encontro virtual. E esse encontro tem pelo menos 3 objetivos fundamentais. O primeiro está ligado a aumentar as chances de sucesso e autorrealização. E isso dá perspectiva de um conceito que vai ser explorado, que é o Job Crafting, tá bom? O segundo é mostrar a importância dos chamados 3 As, sobre os quais eu falo mais um pouquinho em alguns instantes nesse processo. E o terceiro é, com todo respeito e franqueza, sugerir algumas ações práticas para vocês. Ao final do nosso encontro, é bom adiantar, quem sabe teremos cumprido esses objetivos e também vai ter um sorteio de livros que reforçam os nossos conceitos. E uma coisa muito legal é saber que houve mais de 900 interessados em participar desse encontro. Eu coloco aqui uma imagem da divulgação no LinkedIn do nosso encontro e vocês podem ver lá embaixo um número de hoje de manhã, que era 907, mas agora à tarde já tinha 990 pessoas interessadas em participar do evento. É claro que na hora do encontro online, presencial, mas mediado tecnologicamente, nós temos um contingente menor de pessoas, só que o interesse foi muito grande. Isso nos honra bastante. Então, para começar, vamos fazer um rápido aquecimento. Eu estou aqui com o chat aberto do meu lado, e se eu olhar para o lado é justamente isso. Eu estou com 2 monitores na minha frente para poder acompanhar as mensagens de vocês, se for o caso, a interação, que são muito bem-vindas. Vamos fazer um aquecimento da seguinte maneira. Claro, quem puder fazer isso, faz. Quem não puder, vai interagindo como for do seu alcance. Eu quero que vocês coloquem no chat de onde vocês estão falando, de que parte de São Paulo ou do Brasil vocês estão falando, para termos uma noção das pessoas que estão aqui reunidas, de qual é a distribuição geográfica do nosso grupo aqui. Então, aqui ó, já apareceu Curitiba, Campinas. Coloquem lá no chat para mim, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Coloquem lá no chat para a gente de onde vocês estão falando. Sorocaba, São Paulo capital, Curitiba, Piraí do Sul, no Paraná, que legal. Então, vocês podem perceber que nós temos pessoas dos mais variados lugares se reunindo aqui no encontro. Eu vou deixar, desde já, aberta a porta para que vocês interajam, participem. A nossa estrutura de evento foi pensada justamente para isso, para nós trocarmos ideias e construirmos as conclusões de maneira conjunta, tá bom? Só para me apresentar muito rapidamente. Eu me chamo Vitor Mirchavka Júnior, essa é a imagem do meu blog, e eu trabalho com 3 assuntos: educação, inovação e tecnologia. E eu tenho promovido diversos eventos nos últimos meses, a maior parte deles, quase todos, virtuais, porque essa é a minha paixão. E nós temos alguns convidados muito especiais hoje. O Miguel e o Hugo Nizenbaum, que vão falar um pouquinho sobre Job Crafting. Já eu vou mostrar o programa. Boa noite, Boa noite, bem-vindos. E o professor Vitor Mirchavka, que vai fazer a sua participação no terceiro instante aqui. Então, os convidados já vão se apresentar quando eu passar a palavra para eles, tá bom? Nosso programa, pessoal, está da seguinte maneira: uma rápida abertura com boas-vindas e conceitos iniciais, que eu vou fazer. Depois, o Miguel e o Hugo vão falar do Job Crafting, abordando os 4 elementos para reformular o seu trabalho. Aí o professor Vitor vai abordar a integração e aplicação dos conceitos a partir dos 3 As. Nós queremos ter tempo para um debate final com vocês, perguntas, respostas, sugestões, troca de ideias e etc.
E nas conclusões e encerramento vai ter, inclusive, um sorteio, porque a DVS Editora apoia o nosso evento aqui e ela vai gentilmente oferecer aqui 2 livros para a gente sortear, tá bom? Deixa eu falar, então, um pouquinho dos conceitos iniciais. Vai ser uma abertura muito rápida, garanto e prometo para vocês, tá certo? A primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a seguinte. Eu vou usar aqui uma referência de um escritor que talvez seja um dos mais populares nos últimos 2 anos, pelo menos. Ele se chama Yuval Noah Harari, é um historiador israelense, e as suas obras mais vendidas estão aqui, o Homo Deus, o Homo Sapiens e 21 lições para o século XXI. Eu tenho assistido algumas palestras que o Yuval ministrou em vários ambientes distintos e peguei uma delas como exemplo, que foi esse encontro anual aqui em Davos, falando de como sobreviver ao século XXI. Foi em Davos 2020. O link da palestra está aqui embaixo, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, tá certo? E nesta palestra eu extraí alguns conceitos. O Yuval, que é esse escritor famoso, pop, que vende muito livro, que é historiador, que é israelense, ele aponta o que ele chama de ameaças existenciais. A primeira é a guerra nuclear e a segunda é o colapso ecológico, que são as ameaças mais patentes, mais assustadoras, vamos dizer assim, e eu diria até mais fácil de a gente entender ou assimilar, mas ele fala de uma terceira ameaça, que é a disrupção tecnológica, e eu escolhi essa palestra para extrair conteúdo, porque a terceira ameaça está, de alguma forma, ligada ao que a gente vai abordar aqui, tá certo? Nessa palestra ele cita os livros que hoje também estão na moda, o 1984, do George Orwell, e o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, porque eles falam das distopias. E a disrupção tecnológica está associada às distopias. E, a partir dessas ameaças existenciais, o Yuval continua dizendo o seguinte: nós corremos o risco de ter ditaduras digitais no mundo, com uma espécie de colonialismo de dados, países submetidos aos mais poderosos, apenas do ponto de vista tecnológico, e também da existência ou do surgimento de uma classe dos inúteis. Então, a disrupção tecnológica, um risco existencial, traz algumas possibilidades, junto com os outros 2 riscos, e eu vou focar aqui a tal da classe dos inúteis. E ele falou tudo isso, pessoal, numa palestra antes da pandemia. Foi lá em 2020, no começo do ano. Aí veio a pandemia, com tudo que vocês sabem que ela já causou, todas as mudanças, os impactos, o sofrimento, mas, em especial, a aceleração da adoção tecnológica. Então, o que o Yuval estava prevendo ficou muito mais rápido, de modo que nós hoje vivemos no tal do mundo Bunny. Bunny é um acrônimo em inglês que substitui um mais antigo chamado VUCA. Para quem não se lembra, não viu ou não sabe o que é, o mundo VUCA era um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E o mundo Bunny, já traduzindo ao português, é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, ligando os temas, se nós não queremos fazer parte da classe dos inúteis, eu acho que ninguém quer isso, nós queremos ter satisfação, autorrealização, propósito na vida, e o Job Crafting vai abordar isso, nós temos um desafio fenomenal, que eu tenho chamado dessa maneira aqui, ó. Nós temos que domar o incompreensível e prosperar no caos, que são as tais condições desse mundo Bunny, desse mundo novo. Isso aqui é uma imagem, pessoal, de um portão de aço ou de ferro, de uma subestação de energia, lá na Rua Domingos de Moraes, em São Paulo. Eu tirei uma foto da imagem, não achei até hoje o nome do autor, do artista, para dar crédito, mas ela é muito boa porque ela fala o seguinte: mais arriscado que mudar é continuar fazendo a mesma coisa. E aí, nós colocamos no ar, no site, no LinkedIn, na divulgação do evento, uma pesquisa. Então, vamos juntar os pontinhos. O Yuval falou, nós temos riscos existenciais. Um deles é a disrupção tecnológica. Esses riscos trazem a possibilidade do surgimento de uma classe dos inúteis. E essa classe dos inúteis é o oposto do que a gente quer para a nossa vida. Mas se nós não queremos correr esse risco, nós temos que continuar mudando constantemente. E aí que vai entrar o Job Crafting, porque a pandemia, que acelerou tudo, está obrigando, posso garantir para vocês, obrigando todo mundo a redesenhar a sua vida e o seu trabalho. E a pesquisa lá foi assim:
Qual área de redesenho do seu trabalho, ou job crafting, foi mais necessária devido à pandemia? O escopo e tarefas do que você faz? Os seus relacionamentos, a sua cognição ou a sua identidade profissional? Pegando o Yuval de novo, pessoal, ele tem uma frase muito legal, entre tantas, que é assim, ó, nossa identidade é uma história que estamos constantemente editando. E eu acho que vocês, depois de passarem por esse encontro, talvez tenham mais elementos para, com todo respeito e cuidado, editar essa história para redesenhar a identidade de vocês. Job crafting está aí para isso também, tá certo? Como curiosidade, eu lancei muito recentemente um podcast chamado Reinvente-se. Já temos lá 5 ou 6 depoimentos de pessoas experientes que já passaram pelo processo de reinvenção, dando algumas sugestões e dicas para todo mundo que precisa se reinventar. E na prática, eu vou repetir, esse efeito acomete a todos nós, quer nós tenhamos trabalho, emprego ou não nesse momento. A minha sugestão, porque é a minha área de especialidade, é que nós sejamos o que a gente pode chamar de design thinkers, pensadores de design ou pensadores criativos, porque a criatividade é uma das habilidades que vai nos permitir fazer a transição para esse futuro que nós não conseguimos prever tão bem. Existe uma palestra de um senhor chamado Ken Robinson. Ele hoje em dia é um Sir Ken Robinson, lá na plataforma TED, onde ele fala que as escolas matam a criatividade na forma de pergunta. Mas ele acaba afirmando que elas realmente fazem isso. Então, eu acabei de dizer que nós precisamos ser design thinkers para poder sobreviver aos desafios que estão chegando, temos que reinventar nossa identidade, mas quem tiver curiosidade, assista ao Ken Robinson, porque ele afirma categoricamente, e essa é a palestra, uma das mais vistas no TED até hoje, com mais de 70 milhões de visualizações, ele afirma que as escolas matam a criatividade. E aí o que acontece? Nós estamos aqui nos vendo numa situação em que nós temos que nos adaptar ao que está acontecendo, agilizar a nossa atuação e nossa performance e aperfeiçoar o nosso repertório. Então, essa é só uma abertura muito rápida, muito breve, para contextualizar os assuntos que estão chegando. E o próximo é o chamado Job Craft. Então, eu vou interromper o meu compartilhamento nesse instante. Vou agradecer mais uma vez a gentileza do Hugo e do Miguel de estarem conosco aqui para falar de Job Crafting, que é o nosso segundo ponto de conteúdo, e vou passar a palavra para vocês. Hugo e Miguel, bem-vindos. Apresentem-se, por gentileza, e fiquem à vontade da palavra de vocês. Vamos lá. Boa noite. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que optou, como o Vitor muito bem colocou, por passar esse bom momento conosco. Vamos lá, nos apresentando. É isso aí. Bom, eu sou o Gonissenbaum, formado em Ciências do Comportamento, tenho trabalhado em recursos humanos ao longo de muito tempo, e a partir de 2006, especificamente com desenvolvimento e gestão de talentos, com base na psicologia positiva. E, justamente, o fato de trabalhar buscando o que existe de melhor nas pessoas acaba sendo um elemento que, bem utilizado, gera transformação e que é uma necessidade tremenda no mundo que estamos vivendo. E foi bem interessante, eu iniciei, eu sou publicitário, não sou da área de comportamento, mas comecei minha carreira desenvolvendo conteúdo para ensino à distância, para a área de RH, então tem um vínculo com educação e learning. Depois, em 2006, a gente começou o trabalho com a psicologia positiva, eu ingressei também nesse universo, fazendo formações sobre ferramentas para analisar forças de caráter, fiz um master em liderança positiva e estratégia pelo IE Business School de Madrid. Então, já são, desde 2006, estão mais de 15 anos trabalhando com o tema, estudando o tema, sempre alinhando, e a gente vai comentar isso, que é uma coisa que está muito presente no Job Crafting, um desafio da vida real, um desafio que pode ser individual, eu como profissional pensando a minha reformulação, ou um grupo numa organização, uma equipe pensando a reformulação. Eu não trouxe tantos slides, a gente trouxe alguns a título de suporte, mas a ideia é bater um papo com vocês da maneira mais livre possível, eu não quis fazer uma apresentação muito conceitual. Então, de onde vem o termo Job Crafting? Primeiro que
Vitor vai ser muito feliz comentar, porque tem muito a ver com design thinking, né? A forma como o exercício um exercício de job crafting é conduzido tem uma relação com o design thinking. Mas o estudo vem da Jane Dutton, do Berg, que são pesquisadores, e a Amy Wrzesniewski, que é da Michigan Business School, estão vinculados. A Amy é da Stanford e a Jane Dutton é da Michigan Business School. Começaram a estudar o seguinte: olha, como é que as pessoas encontram sentido no trabalho? E qual que é o impacto de encontrar significado no trabalho? Que eu achei muito legal, que não começou com a metodologia, começou com um questionamento. Como é que as pessoas encontram sentido no trabalho? E se as pessoas que encontram sentido no trabalho conseguem contribuir mais, produzir mais e inovar mais, ou ser mais produtivas, ser mais felizes em relação ao trabalho. E esse estudo foi um estudo amplo que pegou toda a cadeia de níveis de cargo, ou seja, eu peguei desde um CEO até uma faxineira de hospital. E eu posso ter CEOs que encontram muito sentido no que fazem, estão com alto cargo, ou CEOs que não encontram nenhum sentido naquilo que fazem, já não faz sentido o trabalho. Eu tenho uma faxineira de hospital que, a princípio, não tem muita autonomia para mudar a atividade dela, na nossa percepção, que encontra muito sentido no trabalho. E, na verdade, qual que foi a conclusão? Chegaram à conclusão que essas pessoas que encontravam sentido no trabalho alinhavam o seu propósito, aquilo que queriam, os seus valores, com o impacto que traziam na organização. Então, no caso da faxineira de hospital, é muito interessante, porque ela começou a exercer, e é um caso real, começou a exercer atividades que iam além do escopo de trabalho dela, para a relação dela com os pacientes, com a família dos pacientes, com os médicos, que era fora do escopo, mas que contribuía para as coisas que ela acreditava, que ela sentia que fazia bem para ela, em termos de interação, ao ponto de trazer uma flor para o paciente, mudar um quadro que tinha, mudar uma imagem que tinha no fundo do quarto, ou seja, fazer com que a conversação e o trabalho dela encontrasse mais sentido. E a percepção dela do impacto do trabalho, olha, eu não estou só simplesmente limpando o hospital, eu estou cuidando da saúde dessas pessoas e do bem-estar e do bom ambiente. Eu sou responsável por gerar um ambiente mais agradável num espaço que costuma ser pesado e denso. E esse é um impacto muito interessante, porque é ir além da descrição de cargo dela. Normalmente, quando a gente trabalha descrição de cargo, estamos treinando as pessoas para serem inúteis. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a possível contribuição que eles podem trazer, e quando você procura a contribuição das pessoas, está promovendo criatividade, está promovendo inovação, está promovendo transformação das pessoas para trazer o que elas têm de melhor. E esse é um exemplo fantástico, independentemente de nível hierárquico. E esse é um aspecto muito legal. E aí a gente já vai comentar algumas coisas, mas é interessante que isso está conectado com o significado e propósito, né? Ou seja, como é que eu manifesto o meu propósito no dia a dia, nas pequenas coisas que eu estou fazendo, nas minhas reformulações. E isso tem uma correlação incrível com inovação, com produtividade, com reformulação. E é interessante porque a gente vai chegando nos novos modelos de gestão, onde a coisa acontece menos hierárquica e mais horizontal, e as coisas mudam com muita frequência. Esse aspecto de ouvir a contribuição dos outros e que as pessoas reformulem as suas funções com mais frequência é uma necessidade muito grande. E se eu estou fazendo essa reformulação não só em função da demanda externa, mas também daquilo que faz sentido para mim, a possibilidade de eu ser bem-sucedido naquela reformulação é muito maior. Não sei se faz sentido isso para vocês. Então, a pesquisa da Amy, da Jane Dutton, cunhou esse termo aqui, que é o job crafting, que é as pessoas ajustam o seu trabalho à medida, de maneira intencional. E, ao invés de esperar simplesmente uma definição top-down, eu levo propostas e isso permite que as pessoas manifestem, e ante uma situação total de incerteza, o fato do pessoal ganhar certeza em relação a como eu posso contribuir, trabalha a favor do engajamento. E temos uma pesquisa que a Gallup está fazendo por pelo menos faz 20 anos.
e temos apenas 15% de pessoas engajadas no mundo. Então, quer dizer, de alguma forma, se a gente não mexe esse percentual, estamos contribuindo para um mundo de inúteis. E o Job Crafting acaba seguindo essa sequência aqui, em que eu estou trabalhando até os ciclos de Design Thinking aplicados a uma gestão de carreira. Então, quem sou, onde eu estou, ou seja, saber onde eu estou, ou seja, o aspecto de autoconhecimento antes de eu redesenhar o meu trabalho, entender meu potencial, quais são os recursos que eu tenho à disposição, qual o contexto, que desafios eu enxergo, ajuda a ter maior clareza de quais são, de alinhar depois quais são as tendências, oportunidades, o que me interessa, apaixona, e fazer uma mudança em relação àquilo que gera impacto em mim e nos outros. É um cuidado muito grande que a gente tem que ter ao reformular o nosso trabalho. A gente sabe que vai ter que mudar com muito mais frequência. Por que não mudar em função daquilo onde eu posso aproveitar melhor os meus talentos, minhas capacidades naturais, ou aquilo que faz sentido para mim? E com o volume de informação que a gente tem, esse é um processo que demanda autoconhecimento para falar, olha, isso aqui não é para mim. Ou seja, nem todo mundo vai virar cientista de dados, que talvez tenha que ter pensamento crítico, algum grau de pensamento crítico, perfeito. E nem todo mundo vai virar design thinker completo. Ou seja, que eu tenho uma noção de design thinking é ótimo, mas quem vai conseguir contribuir com o quê? Com tanta demanda e um trabalho mais complementar e horizontal, a gente enxerga que esse exercício de autoconhecimento prévio para fazer a exploração e a decisão de que aspectos eu quero aprender e até para poder testar mais os resultados colhidos, faz todo sentido e tem tudo a ver com o job crafting. E dentro do redesenho, quais são as dimensões que a gente aborda? Isso é interessante. Quando alguém vai reformular o trabalho, a gente vai trabalhar o aspecto de reformulação de tarefas, ou seja, que escopo eu quero, que coisas mais, que coisas menos, que coisas eu vou delegar, com quem eu me complemento, relacionamento. E é muito interessante, eu vou fazer a ponte aqui, Vitor, com a pesquisa que a gente fez, porque é muito surpreendente. Muitas das coisas que a gente incorporou aqui foi o aspecto de, estou usando tecnologia, supostamente poderiam ser as tarefas, mas a coisa que mais mudou é a maneira como a gente se relaciona, pela maneira que a gente faz negócio. Eu não imagino hoje, e do ano passado para cá, e eu acho que muita gente vai concordar, a ideia de trabalhar via parceria, trabalhar em rede, a ideia de competição, ou seja, a gente tem zonas cinzas, às vezes, em que os projetos são parecidos, mas somando as forças, a gente cresce muito mais do que trabalhando só com a competição clássica, onde um ocupa o lugar do outro. Então, eu perco oportunidades se eu não coopero. Então, a mentalidade da liderança e da gente em relação até Está mudando. A maneira como a gente interage com os outros e estabelece parceria é muito interessante. Então, tem essa parte de relacionamentos, e a terceira dimensão que o Job Crafting aborda é a cognição, ou seja, qual que é a minha percepção do impacto do trabalho. E as coisas vão mudando, ou seja, eu já não quero mais que meu trabalho seja só uma tarefa ou que dê só dinheiro. Tem outras agendas que toda essa mudança que a gente vive hoje acabaram demandando, ou seja, eu tenho que atender até o famoso ESG, ou seja, eu vou querer trabalhar com aquela empresa sabendo se ela deixou de poluir ou não, ou se as regras de compliance deles são corretas, ou se eles contribuem para o entorno, até a sustentabilidade dos negócios a longo prazo implica nessa responsabilidade do que eles chamam de capitalismo do stakeholder, não só do acionista, né? Então, tem toda essa mudança que vem aí, e o job crafting faz sentido nesse contexto para responder às mudanças de uma maneira estruturada, é uma metodologia que faz com que eu repense essas três dimensões, tarefas, relacionamento e cognição, de uma maneira estruturada. E seguindo essa trilha, as 4 etapas que a gente inclui dentro de um processo, a primeira é a definição da estratégia individual, que eu quero que o Hugo comente um pouco de onde vem e como é a abordagem. Perfeito. Veja só, nós entendemos ao longo do processo de que não adiantava simplesmente perguntar para alguém que tarefas você quer continuar fazendo, com quem você tem que se relacionar. Temos que, de alguma forma, fazer com que cada um defina a sua estratégia individual. E temos 2 opções, a famosa matriz SWOT. Olhar pontos fortes, pontos fracos,
ameaças e oportunidades. Acontece que, em termos de ameaças, a gente não sabe qual é a próxima. E falando de mundo VUCA, já que nós não conseguimos definir as incertezas, pelo menos que a pessoa consiga ter a certeza do que ela pode e o que ela tem. Então, nós transformamos a matriz SWOT, aproveitando a investigação apreciativa, para a matriz SOAR, que são pontos fortes, oportunidades, aspirações e resultados. Qual é a vantagem? Dá um norte para a pessoa, acaba sendo muito mais otimista e olhar o que ela tem de melhor a oferecer. Ou seja, começamos com esta estratégia individual, de forma que ela estabeleça um primeiro mapa dizendo quais são meus pontos fortes, que oportunidades eu tenho, não só o mercado, onde eu quero chegar e que resultados eu quero obter. E esta é uma visão otimista e esperançosa do trabalho a ser feito. Esse foi o primeiro caso, essa foi a primeira etapa a perseguir para poder entrar no JobCraft e verificar com que a pessoa, aquelas reformulações que fará no JobCraft, tenham a ver com sua estratégia individual e assegurar que o aspecto down-up surja justamente da estratégia individual e que não seja simplesmente uma resposta à necessidade da organização. Tem que haver uma ponte. Aí é muito interessante porque o que acontece aí, a gente já vai bater um papo em cima do tema, é que a matriz SWOT ela é boa, o problema é o nosso cérebro. O nosso cérebro está mais inclinado a olhar ameaça e ponto fraco. Então, tem uma inclinação muito grande em olhar esses aspectos. E o fato de eu ter um momento incompreensível de incerteza, né? Se eu pego o mundo bunny, que é frágil, e eu só a tendência de eu reforçar o aspecto de ameaça e ponto fraco, de eu me sentir devedor em relação à velocidade das mudanças, vai ser constante, ou seja, é inevitável isso, que eu não sei de onde vai vir, sempre vai ter uma tecnologia nova, sempre vai ter um conhecimento novo, eu vou estar sempre na velocidade de transformação, a gente já está numa velocidade que a gente não consegue incorporar conhecimento na mesma velocidade que é gerado, não tem impossível. Por isso, olhar numa perspectiva mais otimista, de esperança, de quais são as aspirações e que valor eu quero gerar para o mundo, faz com que as escolhas daquilo que eu quero aplicar em relação ao que é necessário para o mercado seja mais assertivo. Então, por isso que a gente optou por essa matriz estratégica. Quando a gente fala de talentos, muito mais olhando capacidades naturais, sentimentos, comportamentos frequentes, formas de se relacionar das pessoas, que eu posso aplicar de maneira produtiva. E aí são coisas que a gente escolhe desde cedo, que podem ser aplicadas em diferentes atividades. Vou até fazer uma pergunta aqui para o pessoal. Quem aqui é detalhista de vocês ou se considera detalhista? Podemos usar as reações aqui para responder. Vou pôr aqui a minha. Pode ser pelas reações ou pelo chat. Pode ser pelo chat também. Podem colocar no chat, fazer as reações, pessoal. Fica à vontade. Tawane, eu, Rodolfo Fischer, não. Legal. Para quem é? A pergunta que vem a seguir. Quem ensinou vocês a serem detalhistas? Sei não. Não sei. Minha mãe. Legal. Essas respostas são muito boas. Vocês têm irmãos tão detalhistas quanto vocês? Não. Pois é. E aí a gente brinca dizendo que não é genético, que faz parte de um processo de escolha. E pode ser que a gente tenha um modelo que admire, que pode ser a mãe ou o pai, ok? E a gente siga esse modelo, mas faz parte desse processo de escolha, ok? E é muito interessante porque não é um conceito cristalizado. A gente falou, eu aprendi ao longo mas eu costumo brincar que talento é um Iron Man, ou seja, eu vou incorporando ao longo da minha vida. Então, imagina camadas de placa tectônica ali, tem coisas que são mais duráveis, estão lá, e tem coisas que são mais maleáveis, só que não é um processo do dia para a noite. Então, quando a gente fala de mudança comportamental, por que não aproveitar aquelas coisas boas que eu já tenho? Por exemplo, o detalhe, ele pode ser muito importante para quem está fazendo uma gestão de risco, uma análise de crédito. Talvez para quem está vendendo um produto, excesso de detalhe, dependendo do tipo de venda, pode atrapalhar. Então,
alinhar a atividade, o grau de conhecimento, se a atividade demanda detalhe, eu vou ser atraído, eu vou me dar muito bem. Então, eu posso mudar a natureza do conhecimento, a natureza da atividade, mas eu tenho consciência de quais são os talentos que eu tenho. Eu vou dar um exemplo muito interessante de uma pessoa simples, que a gente fez um trabalho numa grande oficina automotiva que atende as grandes seguradoras. Essa pessoa era uma mulher que cuidava da mistura das tintas. Da mistura das tintas, você já tinha um grau de detalhe muito interessante. Onde ela aprendeu a trabalhar com esse detalhe? Numa clínica de esmalte para pintar as unhas das pessoas, e ela migrou para pintar as unhas, as pinturas do carro, ou seja, para saber como é que eu faço as pinturas do carro para que não pareça que foi reparado, que estava amassado, que descascou. E ela era muito boa nisso, então ela usou o talento do detalhe com outro conhecimento. Então, o que a gente costuma brincar que os talentos te perseguem. Então, fazer essa análise na hora de propor a mudança, se aquela atividade permite que você manifeste os teus talentos. E aí eu vou encontrar muito mais sentido naquilo que eu faço. Então, ter essa base da estratégia individual e dos talentos antes de fazer a reformulação é super importante. E aí nós fazemos uma pergunta que, de alguma forma, acaba trazendo um conflito positivo para as pessoas. Agora que você tem a sua estratégia individual e que você conhece os seus talentos, você está aplicando o que existe de melhor em você no seu trabalho? E, gente, com mais de 200 pessoas que participaram no processo, a resposta 90% das vezes é não. E, de alguma forma, nós estamos perdendo a contribuição que as pessoas podem trazer para o trabalho, com o impacto que isso tem em engajamento e em produtividade, em resultados. Ok? Estamos trabalhando a favor de. E quando a gente fala de alinhamento com a estratégia organizacional, que é a última etapa do processo, é fazer com que aquilo que a pessoa propõe em termos de mudança contribua para aqueles desafios que estão desenhados na estratégia. Se eu sou um empreendedor, vale da mesma forma, porque eu posso ter desenhado a estratégia e enxergar que alguns talentos que são importantes para eu concluir aquela estratégia como empreendedor, eu preciso me somar com alguém ou me complementar com alguém que seja interessante, um parceiro, ou usar uma plataforma que dê suporte a isso. Então, a tendência de eu querer responder a tudo é interessante. Então, o conjunto de atividades de etapas para fazer um bom redesenho do trabalho, o job crafting, são essas, a gente acabou consolidando dessa forma. E vem de um aspecto de co-construção, onde a maioria da informação emerge da pessoa e ela é alinhada com estratégia. A gente tem um caso muito interessante de uma empresa de 7 sócios que reformulou a maneira que eles iam fazer a mudança de estratégia, reformulou a estrutura em função de um exercício de job crafting. E outros casos tão interessantes. Então, eu tenho estratégia desenhada, mas como é que eu trago as pessoas para quem vai contribuir com o quê, com os pontos fortes de quem as pessoas vão contribuir, inclusive afinar a mira da estratégia, ou seja, se aquilo faz sentido ou não para o processo de mudança. A resposta não está desenhada top-down, mas tem um diálogo muito interessante em rede. Inclusive, do ponto de vista da equipe, como é que eu posso apoiar o meu colaborador ou o meu colega no processo de mudança que ele tem. Então, aquela sensação de competição, eu estou ocupando o lugar do outro, por que eu vou ajudar aquela pessoa no processo de mudança, acaba quebrando, porque a nossa ênfase era uma construção com base nas coisas boas que o grupo tem e reforçar o reconhecimento um do outro, né? E talvez comentando mais alguma coisa sobre o JobCraft, é lá onde nós aplicamos a parte de Design Thinking, ok? Aplicando hoje metodologias digitais, fazendo algumas perguntas-chave, ok? Onde você investe tempo, energia e atenção nas suas tarefas, com quem você tem que se relacionar mais, menos, ok? E a trilha como um todo ajuda que as pessoas mudem a percepção que elas têm do trabalho e isto gera o que nós chamamos de growth mindset, ou seja, aumenta a visão que eu tenho do meu trabalho e do impacto que eu posso ter, okay, com ele. Normalmente, quando chega na hora do JobCraft, ninguém diz, eu quero continuar fazendo a mesma coisa. Quer dizer, todos entendem que tem formas melhores de contribuir. É um ganha-ganha extremamente positivo.
Isso tanto fazendo chefe subordinado, onde a discussão deixa de ser o que nós deixamos de fazer no passado, mas o que nós podemos fazer em termos de futuro. E é bem interessante porque a gente gasta muita energia nas empresas tentando avaliar as pessoas. Demais. E eu quero avaliar as pessoas, eu não quero ouvir quem elas são e como elas querem contribuir. E eu crio critérios de avaliação que às vezes são super extensos. Não sei quem já passou por uma avaliação de desempenho, onde eu tenho que marcar, cada um tem que falar do colega e o que deixou de fazer, o que fez. Eu gasto 80% do tempo falando do passado e 20% do tempo falando do futuro. Então, um processo desse mais construtivo é uma mudança de mentalidade dentro da organização e a gente enxerga que o próprio momento acaba demandando isso. A gente precisa fazer a reestruturação, eu não sei como eu vou fazer, eu preciso fazer com que as pessoas se engajem no meio do momento. Então, uma avaliação de desempenho está olhando um critério comando e controle, eu vou usar os dados muito mais para comparar as pessoas no modelo em que a gente não sabe o que vai ser no ano que vem ou daqui a 6 meses, as coisas que mudam, que a gente precisa colaborar mais, eu preciso criar espaço para que as pessoas falem como é que elas querem contribuir para a empresa. E o mais interessante é que isso gera solidez até no momento de incerteza, porque a boa relação entre as pessoas está construída para a gente encarar os desafios que a gente não conhece. E reforça a pesquisa que foi feita, porque o aspecto que o pessoal quer é poder estabelecer uma relação de confiança, e sem confiança não tem colaboração. Nem inovação, nem nada dessas inovação. coisas. Né? E para o último comentário aqui, que eu quero compartilhar com vocês, porque esse é o processo, a discussão que a gente pode vir depois, é comentar que, fruto de tudo isso, a gente gerou um programa que vai ser lançado no dia 2 de setembro para pessoas de RH, líderes e consultores que queiram multiplicar essa metodologia no sentido de ensinar a fazer mesmo, compartilhar como é que as pessoas querem fazer. Tem detalhes lá no nosso site, não vou me alongar muito mais, porque eu acho que agora vale a pena até fazer depois uma ponte de discussão com os 3 As, que foi os 3 As que o Vitor apresentou. Gente, muito obrigado até agora. Vamos em frente. Se quiserem comentar. Então, vamos fazer o seguinte, já agradecendo pela intervenção que vocês fizeram, Miguel e Hugo, e preparando, quem sabe, um debate ao final, eu lembro a vocês que vocês podem colocar perguntas no chat, que eu vou anotando aqui para a gente poder, no final, trocar algumas ideias. Vou passar a palavra ao professor Vitor Mirchapa, que vai desenvolver o conteúdo que ele preparou, e nós vamos ter um debate aí no final. Professor Vitor, boa noite, bem-vindo, a palavra é sua. Vamos lá. Boa noite para todos que estão me vendo, que eu não estou vendo. E eu vou começar dizendo o seguinte, como falar depois deles é perigoso, porque eles falaram muito bem e com conteúdo, eu quero primeiro mostrar a vocês que quem estiver e não for embora do evento enquanto eu estiver falando, vai ganhar esse livrinho, quer dizer, não todos, nós vamos sortear 3. Aliás, esse livro, que é da DVS, e eu realmente ajudei os meus filhos a escolher um monte de livros, olha o título dele, Cultura Magnética, como atrair e manter profissionais talentosos para criar uma força de trabalho engajada e produtiva. Tem tudo praticamente a ver com o que o Hugo e o Miguel falaram, porque, afinal de contas, eles buscam, no trabalho deles, justamente engajar as pessoas com a empresa. Já que o Vitor falou do Ken Robinson, eu estou aqui numa das minhas bibliotecas, está aqui um livro do Ken Robinson que eu recomendo para todo mundo. É um livro de 2008, mas é um livro espetacular e é um livro no qual o Ken Robinson, entre outras coisas, descubra o seu elemento-chave, o que é muito difícil, com todas as técnicas, sejam essas dos Nisenbaum, os anteriores. Mas ele diz 2 coisas. Ele separa claramente o que é dom e o que é talento. Dom, uma coisa inata, complicada, depende da genética, depende de onde você nasceu, depende de como é que eram os seus pais, enfim, se você é do norte, se você é do sul do planeta, né, porque isso vai passando, se você é sueco ou se você é da América Central, mas ele diz 2 coisas. O dom é responsável por uns 15%.
E o resto, o potencial que você vai desenvolver, por cerca de 85. São subdivisões meio difíceis de aceitar, mas vamos supor que elas são verdadeiras. Os 85 nós estudamos, nós aprendemos. E como, para ficar uma coisa bem interessante e contemporânea, eu vou pegar, para mim, realmente existem 3 tipos de talento: os intelectuais ou mentais, os sentimentais e os comportamentais. Vou dando um exemplo, quer dizer, os intelectuais, não só os filósofos, não só os pensadores, os estrategistas, os sentimentais, não precisa ser médico, não precisa ser professor, e, evidentemente, os comportamentais, eu vou me fixar nos de ativação física, já que acabaram as Olimpíadas e acabaram de acontecer coisas fantásticas que tem gente que não entende. Por exemplo, Lionel Messi, de 34 anos, sai de uma equipe onde ele ganhou 35 troféus e ganhou 6 bolas de ouro da FIFA e vai por um salário que alguns dizem, mas isso é um absurdo, ele vai ganhar 100 mil euros por dia. E as pessoas às vezes não entendem. O que quer dizer 100 mil euros por dia? 100 mil euros por dia são 600 mil reais. Tem gente que não vai ganhar isso na vida inteira, se for com salário mínimo. Eu pergunto, mas esse pessoal está maluco? Não, esse pessoal não está maluco. Só que quando ele se torna um jogador do Paris Saint-Germain, imediatamente o Paris Saint-Germain passa a ter vários direitos. Um deles é fazer uma camiseta com o número 30, que já estava pronta, com o Messi. O Messi levou 2 dias. No segundo dia já tinham sido vendidas 150 mil camisetas e havia 1 milhão encomendado. O Messi assinou um contrato, porque ele é um super talento, por 2 anos. Ele vai receber 3 milhões de euros por mês. Em 2 anos, vocês podem fazer a conta, multiplicar por 24, dá 72 milhões de euros. Nós vamos fazer uma conta. O Paris Saint-Germain e o mundo inteiro admira o Messi, que é um super talento. Vamos supor que a Adidas ou quem for lá que vai vender a camisa dele faça por 20 euros. Uma coisa de grife, eles já falaram o valor, custa de 80 a 150 euros, dependendo do tamanho. Que fosse 100. 100 menos 20, 80. 80 por 1 milhão de camiseta e 1 mês se paga o Messi pelos 2 anos. Mas isso ele conquistou, ele é um super talentoso. Só que, não esqueçam que alguém o enxergou num menino de 13 anos, nascido na Argentina, potencial. Ele foi para a Espanha e ficou 3 anos jogando na Espanha em tempo integral, inclusive sofrendo, acompanhado por médico para ver se aumentava de tamanho. Ele tem 1,69 de altura. Tornou-se, os brasileiros podem não gostar disso, se não no maior jogador da história, num dos maiores jogadores da história. Esse é o talento construído. Ele não tinha dom nenhum inato. Era até pequenininho demais, mas só que ele aperfeiçoou os outros talentos. Eu, há muito tempo atrás, assustava as pessoas, já que vocês falaram de inúteis, dizendo que nós temos 3 classes de pessoas. Os americanos eles têm algumas palavras muito interessantes. Eles têm 3 palavras, chamam-se somebody, anybody e nobody. O somebody é um alguém. O anybody é um qualquer um. E o nobody é ninguém. Vocês podiam até achar que é um inútil. E eu pergunto, como é que se relacionam essas pessoas? Quem compra 1 milhão de camisetas do Messi para dizer, olha, eu estou vestido de Messi, eu não sou mais um nobody, eu me sinto pelo menos um anybody? Se vocês olharem a história do esporte, já que eu falei das Olimpíadas, nós tivemos 3 exemplos fora do comum. Como é que surge uma dupla de voleibol na Noruega, que é um país frio e que se tornou imbatível nos últimos 2 anos. Mas uma dupla com condições genéticas. Quem acompanha o vôlei vê geralmente um muito alto e um baixo. Um baixo para levantar, mas esse baixo tem dificuldade de cortar. Então, o que faz a dupla anterior? Saca sempre no alto para ele levantar, para o outro dar o segundo toque e ele não conseguir cortar. Os 2 noruegueses não, um tem mais de 2 metros, um tem 1,92 m. São magros, atléticos e ganham de todo mundo. Não perderam nem um set nas Olimpíadas. Se nós olharmos hoje, um país pobre, mas que há mais de 20 anos ganha mais medalhas que o Brasil, não essa vez. Ele chama-se Jamaica. E na Jamaica não é bom em nada.
mas ela é fora do comum em corridas rápidas. Corridas de 100 metros, 200 metros, teve o Usain Bolt, agora ganhou 6 medalhas de ouro também. O que eles fizeram? Uma escolha do biotipo das pessoas e, obviamente, todas as escolas, as poucas que existem lá, investem em corrida rápida. Se nós olharmos hoje, o Vitinho gosta muito de tênis, e está passando novamente um campeonato de tênis, desses chamados de ATP, que são torneios muito bem pagos. E tem um jogador argentino chamado Diego Schwartzman. O Diego Schwartzman é um jogador em extinção. Eu, quando era moço e gostava de tênis, eu cheguei a ver no Ibirapuera o maior jogador do mundo da época, chamava-se Rod Laver, que era um australiano de 1,70 m de altura. Esse sujeito não existe mais. Ele vai ter que jogar com um americano chamado Opelka, que tem 2,11 m de altura e cujo saque é acima de 200 km por hora e o dele é de 170. Como é que ele vai ganhar desse sujeito? Se vocês olharem hoje os novos jogadores do tênis que vão desbancar os 3 maiorais, são todos de mais de 1,90 m. Então, a pessoa nasce, a pessoa às vezes não quer ser jogadora de tênis, se bem que toda a história de todos os grandes jogadores de tênis começa com 10, 12, 11 anos para os 15, 16. Como eu falei para o Hugo, apesar de eu não concordar totalmente com as ideias do Malcolm Gladwell, quando ele escreveu o livro As 10.000 Horas, essas 10.000 horas para se especializar em esporte são mais do que necessárias. E nem sempre com as 10.000 horas você vira um fenômeno. Mas muitas vezes você vira esse fenômeno. Sem as 10.000 horas é que você não vai ser fenômeno. Vocês me disseram no bate-papo anterior que gostam de música. No próprio livro do Gladwell, ele exagera. O que ele conta sobre os musicantes ingleses é um pouco exagerado, principalmente, não só principalmente dos... Vamos lá, Miguel, de quem que ele fala no livro das 10.000 horas? Vamos ver se você lê o livro. Ele menciona o estudo dos Beatles. Do Erickson. Não, dos Beatles. Ele inventa umas coisas do Beatles que eles aprenderam porque eles tocaram sem parar 10 horas por dia em Hamburgo, numas boates. Daí eles ficaram bons, que eles tocavam qualquer tipo de música, e aí ficaram fantásticos. Não é isso? Não esquece de Brian Epstein. Não. Do próprio Martin. George Martin, né? Do próprio George que é o Martin. quinto Beatle. Não, tudo bem, mas não é isso que eu estou dizendo. Nunca houve 10.000 horas, nem não tem isso. Nem no Bill Gates e nem no Beatles. Eles tinham outros dons. Bom, em todo caso, não vamos discutir com vocês. Então, o que eu quero dizer é que tem certos talentos também que são distorcidos. Quando uma pessoa apresenta a Miss Universo, fala, mas que talentosa, mas que é isso? Ela pode ser bonita, pode ser apresentável, mas espera aí, cadê o talento? Às vezes tem dificuldade até para se expressar de onde veio. Nós temos hoje influenciadores que chegam, de repente, como, por exemplo, a Juliette Freire, que tem mais de 30 milhões de seguidores. O que ela é talentosa? Não, ela criou uma carreira, participou de um programa, ficou vista e agora ela é um sucesso para as empresas. Porque se ela indica qualquer roupa ou qualquer objeto, ele imediatamente é vendido. É um marketing extraordinário. Então, a minha primeira mensagem é a seguinte: os talentos, realmente, eles são especiais. Vocês terminaram a sua palestra, eu ia mostrar uma folha. Hoje, toda empresa, para sobreviver, não basta ter só as pessoas engajadas. Se ela não tiver talentos, e talentos tipo super somebody, que as levem à inovação, ela não sobrevive. E a inovação, por incrível que pareça, eu tenho até uma folhinha que as pessoas talvez entendam melhor, eu quero mostrar a folhinha, é isto. É como se fosse uma equação algébrica. A inovação é igual ao quê? Ela é igual a talentos elevado à tecnologia. Não adianta ter tecnologia sem talento e não adianta ter talento sem tecnologia. Aliás, eu escrevi um livro chamado Cidades Criativas. E eu escrevi esse livro, Cidades Criativas, já há uns 4 anos atrás, e demorei para escrever, porque há uns 8 ou 9 anos atrás eu assisti algumas palestras de um urbanista canadense chamado Richard Florida. E numa palestra que tinha mais de 10.000 pessoas nos Estados Unidos, alguém perguntou como é que eu faço para a minha cidade ter emprego, para a minha cidade ser procurada e tal. Ela falou, olha, para você ter isso, você precisa ter os 3 T's. Eu depois inventei o 4º T. E quais eram os 3 T's do Richard Florida? Ele falava, ela tem que ser tolerante para ter diversidade,
ela tem que ter tecnologia, digamos, já que nós estamos tipo Boston, a cidade que mais atrai estudantes estrangeiros do mundo inteiro para estudar lá, porque tem Harvard, tem MIT, etc. Ela tem que ter tecnologia e tem que ter talento. Perdão, já falei pela segunda vez. E ela tem que ter talentos, os talentos para estudar a tecnologia e, evidentemente, tolerância. A tolerância, inclusive, permite a vinda de gastronomia, de música. E eu acrescentei que as cidades criativas têm que ter tesouros. O que quer dizer tesouros? Museus, edificações. Hoje, inclusive, nós forjamos essas edificações. Se a gente olhar como é que é Dubai, por exemplo, é uma coisa assim incrível. Eu, antigamente ia a Orlando, Las Vegas, achava aquilo uma coisa mágica. Mas Las Vegas e Orlando, que são... Orlando é mais entretenimento, Las Vegas, evidentemente, é tudo. Você tem simulação de Paris, simulação de Manhattan. Dubai, que é um lugar de mais de 40 graus, um deserto, é uma coisa fora do comum. Se construiu tudo com tecnologia, com engenharia. Então, na realidade, a gente vive uma situação em que, se você não tiver talentos e não tiver tecnologia, e a equação matemática seria talentos elevado à tecnologia, assunto que pode até ser ruim para nós, né? Porque muitas tecnologias, parece, como sempre diz o Vitinho, quer dizer, o futuro já chegou, mas está mal distribuído, nós nem temos aqui. Então, realmente, fica difícil você, com todo esforço, ainda mais vivendo uma época de desemprego, quando é muito mais importante manter o emprego, e você não sabe se você está engajado ou se está bajulando, é uma coisa muito complicada. A segunda coisa que eu queria dizer é que o talento... Eu uma vez li um livro que a pessoa dizia o seguinte: quantas características de você tem que dizer para as pessoas para dizer que você é o único no mundo? Porque tem aquela coisa, cada pessoa é única, cada pessoa tem potencial. Se alguém descobrir qual é esse potencial e desenvolver, ela pode ser fenomenal. Eu até acreditei nisso, e principalmente investi muito, porque eu acho que um talento fundamental para o futuro e para a atualidade é o talento criativo. E para desenvolver o talento criativo, tem pelo menos 5 atitudes. Você, primeiro, tem que aprender a fazer associações. E associações, você tem que ser não um especialista, você tem que ser um genérico, um generalista. Você para fazer criatividade, você tem que fazer questionamentos. É uma coisa que eu acho que vão me achar politicamente incorreto, todo mundo fala que criança é criativa, porque ele pergunta por quê, mas, evidentemente, criança não inventou nada. Quem inventou as coisas e depois inovou foram adultos. Agora, claro que muitos adultos, como o próprio Ken Robinson diz, ficam temerosos do medo do fracasso, as dificuldades que encontram. Nós, com o Getúlio, quando vamos dar a palestra, tem 2 coisas que não morrem há mais de 80 anos. 80 não digo, 60. O Deming, um velho que já morreu há muito tempo atrás, tem 14 pontos. O primeiro ponto, qual é? Constância de propósito. O que vocês querem no job crafting e outras coisas? Que a pessoa sinta que ela tem um propósito, que ela está numa empresa. E o Getúlio é meu testemunho, ele me convidou uma época para dar uma palestra para Vale do Rio Doce, que dominava a Vitória, e eu cheguei, um dos pontos do Deming era: tenha orgulho do seu trabalho. Aí eu falei, nossa, vocês aqui, eu não sei se vocês sabem, a Vale do Rio Doce é uma mineradora, é um trabalho sujo, um trabalho terrível. E eu cheguei, vocês deviam se orgulhar, o Brasil se orgulha de vocês, pelo trabalho que vocês fazem. Eles falaram, por que você está falando isso? Porque na época, e ainda é assim, a Vale do Rio Doce, com as exportações de minério, era a maior entrada de dinheiro para o Brasil, dinheiro que era usado depois para as nossas infraestruturas e tudo isso. Ela era a maior exportadora. Aquilo me deu assim um feedback fora do comum, que eu fui convidado para dar palestras na Vale, até em Carajás, que era um lugar pavoroso, que descia avião uma vez só por semana, você tinha que ficar depois uma semana inteira na palestra no meio da selva amazônica. E, graças ao Getúlio, acabei também dando palestra em todas as siderúrgicas da época, de Usiminas a todas, inclusive na dele, onde eu me tornei uma espécie de um professor contratado da CST. A CST, na época, tinha 6 mil pessoas. O Getúlio conduziu um programa fora do comum de qualidade, dividiu mais de 2.000 pessoas em grupos de 40, e eu dei aula para esses grupos de 40, que eram mais de 50 turmas, tá? Para vocês imaginarem só. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época em que os talentos têm que ser desenvolvidos. Então, nós temos que investir em upskilling, em reskilling, e realmente, sem isso,
O surgimento das nossas startups, se vocês olharem, todas elas estão estruturadas em pessoas criativas, pessoas que perceberam deficiência no serviço e, através da tecnologia, no caso, através das transformações digitais, conseguiram realmente fazer uma grande mudança. Então, eu estava falando o seguinte, eu li um livro que ele dizia o seguinte, se você conseguir, com uma informação, dizer que você é único, você é, no mínimo, um somebody. Então, vamos dizer, já que eu falei do Messi, uma pessoa de 1,69 m de altura e que ganhou 6 vezes o melhor do mundo da FIFA, só existe um no mundo, é o Messi. Claro que eu peguei em 69 para evitar, se bem que o Cristiano Ronaldo não ganhou 6 vezes. Eu disse, eu sou Francisco II, eu sou Papa. Uma característica, esse é o super somebody. Então, eu falei, mas será que eu também sou um somebody? Então, vocês estão vendo esse vídeo aqui, esse CD. Esse CD é comemoração de 50 anos de conquista do Campeonato Mundial de Basquete, que foi em 63. Eu era um dos jogadores, estou aqui à esquerda, né? Aqui à esquerda. E aí eu digo, engenheiro, eletricista e campeão de mundo de basquete. Só tem eu. Por quê? Teve 30 torneios, vezes 12, 360. Eu duvido que tenha algum eletricista, engenheiro eletricista no meio desses 360. Mas falei, não, espera aí, vou chutar. E escritor de mais de 50 livros, aí eu vou ser o único. Agora, quando a pessoa leva 5, 6, 7, 8 características para dizer que ela é única, ela está mais para nobody do que para somebody. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é fugir da condição de nobody e transformar-se pelo menos em anybody. E esses anybody, evidentemente, eu auxiliei meus filhos a comprar um monte de livros. Eu vou mostrar 2 aqui para vocês acreditarem que é verdade. Aqui está o livro em inglês, aqui o livro está em português. Diferentemente das outras pessoas, porque eu tenho um monte de livros aqui, eu vou mostrar uns 4 ou 5, em inglês, todos esses livros aqui definem o talentoso como alguém especial, alguém tipo Messi, alguém que traz um grande benefício com a sua presença. No esporte nem sempre isso acontece. A gente tem um monte de times aí de futebol, por exemplo, em que os jogadores ganham salários espetaculares e eles não conseguem ganhar de um time, às vezes, que o salário de um jogador é mais do que do outro time. Mas eu acho que é fundamental a gente entender que esse sujeito, que são os 2, o Davis, ele quis ser bonzinho, quis ser democrático. Ele inventou a seguinte definição para talento. Talento é toda pessoa que agrega valor. Aliás, o Getúlio, que está olhando com atenção, parece que quando a gente estava aprendendo a dar as definições de qualidade, tinha uma tão genérica que ninguém acreditava. O que é qualidade? Adequação ao uso. Mas fica difícil. Aí fala, não, de acordo com as especificações, já melhorou. Aí tinha outras bem mais sofisticadas, e hoje qualidade nem é mais diferencial. Já convido vocês para uma palestra que nós vamos fazer daqui 30 dias e vamos rever muitas pessoas da nossa idade e outras mais jovens que qualidade continua sendo importante. Então, vejam bem, a verdade do talento, eu estou mais para cá, mais para o anybody. Os anybody, como disse bem aí o Miguel, no estudo da Dutton e daquela polonesa que eu não consigo pronunciar o nome, realmente, num hospital, você mostrar, como eu falei para o pessoal da Vale do Rio Doce, que hoje é só Vale, vocês são orgulho do Brasil pelo que vocês fazem, que vocês trazem com o seu trabalho a possibilidade de exportar todo esse minério, que é o grande retorno para o Brasil. Evidentemente, o pessoal da limpeza, se ele mantém todos os espaços do hospital em ordem, isso é um benefício. Agora, realmente, passar isto para que fique, vamos dizer, dentro das pessoas, não é uma coisa fácil, mas toda empresa deve tentar, porque realmente essa motivação, esse propósito e essa felicidade, talvez, realmente faz com que as pessoas sejam mais produtivas, se ausentem menos e vistam as cores da empresa. Se bem que nós estamos vivendo uma época pavorosa, eu não sei se o Daniel está no evento, Vitinho, o Daniel está no evento? Sim, Daniel está por aqui. Está por aqui. Então, o Daniel Luz, que está por aí, deve estar escondido, com ele, no dia 9 de setembro, nós vamos fazer uma palestra sobre futurabilidade, que não é nem futurismo e nem futurologia, se bem que futurismo e futurologia tem tanta gente definindo que um é meio horóscopo e outro é ciência, outro é horóscopo, outro é ciência. Agora, futurabilidade
está mais para invente o próprio futuro. E para inventar o próprio futuro não está fácil, porque o futuro é assustador. O futuro é assustador. Quer dizer, as previsões dos futuristas, como Ian Pearson, como Ray Kurzweil, são pavorosas em termos humanos. E é isso que nós temos que lutar para impedir. Então, competências como resiliência, como empatia, como criatividade, talvez sejam a salvação do ser humano. Ou talvez, como eu disse numa das palestras anteriores, realmente, como dizem alguns, entre eles o Elon Musk, que quem colocar muito robô, muita inteligência artificial, vai ter que pagar taxa, vai ter que pagar imposto para poder manter as pessoas que vão ficar sem emprego. Então, para o próprio Getúlio, eu falei, você escolheu para a nossa palestra motivação, felicidade e produtividade. Eu pergunto, se no futuro, como esses previsores estão dizendo, vai ter mais robô e mais computador do que ser humano a partir de 2029, são só 8 anos para frente, pergunto, não precisa motivar nem felicidade, porque máquina não precisa ser motivada, ela só precisa ser mantida. Então, nós estamos vivendo uma época realmente muito complicada, mas, de qualquer maneira, eu termino dizendo assim, no momento, a inovação é feita com auxílio das máquinas, mas feita pelos seres humanos. A inovação só se consegue, não sei se vocês gostam da fórmula matemática, hoje com tecnologia e com talento humano. Então, essa é a maneira como nós vamos viver, quem sabe no futuro vamos ter chip mesmo, não nós, porque eu não sei se nós chegamos lá, nem eu, nem o Hugo, mas nós já demos a nossa parte. Agora, o propósito realmente é esse, é de deixar as pessoas motivadas, satisfeitas. E descobrir, tem aquelas dúvidas que o Daniel gosta de colocar nas matrizes. Eu sei que eu sei que eu não sei que eu sei e não sei que eu não sei. Eu não sei que eu não sei é um futurismo pavoroso, mas não sei que eu sei é justamente aí que entra, digamos, o Jobcraft. Eu não sei que eu sei, mas você identifica essa capacidade e investe na pessoa. E daí, se ele vai chegar pelo menos um mini somebody, já é uma grande coisa. Mas, pelo menos, ele não fica na condição de um nobody, de um ninguém. E eu realmente tive essa ideia, porque uma vez eu li Você se sente um nobody, que era um livro humorístico americano? Eu falei, nossa, então vamos ver qual é o outro nível. O outro nível é o anybody. E aí que eu vim com essa conversa. E o que faz os anybody? Eles imitam o somebody, sejam eles realmente talentosos ou sejam só celebridades momentâneas por alguma época. Então, realmente, eu não sei se ficou um tanto quanto disperso, porque enquanto eles apresentaram uma estrutura de trabalho, e que é assim que deve, inclusive, agir alguém de RH, acompanhar, seguir as instruções que vocês têm aí dentro da ferramenta, eu quis apenas investir no seguinte: nós devemos investir, e por isso que eu escrevi os livros de economia criativa. Eu acredito que a economia criativa, nos seus 18 setores, a maior parte deles são experimentais, são experiência. Eu quero ver show musical, eu quero entretenimento, eu quero ver uma corrida de automóvel, eu quero comer alguma coisa feita por alguém num lugar específico, na Tailândia. Essas coisas realmente vão continuar existindo, e foi o que eu falei na palestra anterior, né, Hugo? Quer dizer, essa história do home office, sim, ela é correta, pode-se fazer em home office, mas as pessoas que acabam em encanador, em entregador, esses não podem ficar em home office. As pessoas que acabam em dentista, em especialista, sei lá, em motorista, não pode ficar, a não ser que tenha carro autônomo, dizem que vai ter. Ou então, as pessoas que acabam em arrumadeira, cozinheira, essas pessoas não podem trabalhar em home office. Pedreiro, se bem que já tem robô que faz parede. Mas, por enquanto, essas pessoas não podem. E, lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento de uma certa enganação. Tudo é home office. Só que 8 ou 9% das pessoas podem trabalhar em home office. E as outras 90% trabalham no quê? Elas não, na função delas, as profissões delas não são essas, e elas são necessárias. Basta ver que os próprios jogadores de futebol, enquanto já na Europa e praticamente em todos os países se abriu para ter espetáculo com gente, nós aqui vamos abrir no dia 1, ou 2, ou 3, ou 5 de novembro e dizemos que vacinamos quase a mesma proporção. Eu realmente, mas aí é um problema de VUCA e de BANI, de FANI, de ambiguidade. Eu não consigo mais entender
o que as pessoas estão fazendo, porque as mensagens são extremamente ambíguas. Antes a mensagem era: vão morrer as pessoas que nem o Hugo e eu, de mais de 60 anos, mas já vacinaram todos. Agora já vacinaram todo mundo de 18 em diante e vamos vacinar também as crianças, mas as crianças não pegavam nada. Então nós estamos recebendo tanta informação que eu não sei se são mantidas simplesmente para se vender vacinas e outras coisas mais. Ainda tem 5 minutos? Bom, então eu vou parar aqui. Quem quiser fazer pergunta, estou à disposição. Muito obrigado. Excelente. Agradeço pela contribuição dos convidados, pessoal, o Miguel, o Hugo, o professor Vitor. E agora a gente tem uma chance incrível de fazer algumas perguntas para eles. Eu vou aproveitar que tem pergunta no chat aqui, vou levantar as perguntas de novo, aí a gente vai aquecendo os motores para as respostas enquanto vocês pensam em eventuais outras perguntas. Aqui o Daniel perguntou para o Miguel e para o Hugo quais são as similaridades entre o job crafting e o trabalho com propósito. Embora vocês tenham posto a resposta no chat, vamos falar um pouquinho mais desse assunto? Vocês topam, Miguel e Hugo? Com certeza. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha, primeiro que o estudo que cunhou o termo job crafting veio da busca de como é que as pessoas encontravam sentido no trabalho. Então, se você pega uma escala, propósito, eu estou falando de a direção, seja algo que eu quero alcançar, que tem um escopo amplo, ou seja, um propósito precisa estar presente não só no meu trabalho, mas nas outras dimensões da minha vida. Então, ele precisa ter um escopo amplo, ele precisa ser consciente, ou seja, eu preciso escolher contribuir para aquilo, e ele precisa ser forte, ou seja, precisa ter presença, senão não é wishful thinking, ou seja, eu estou lá, eu quero contribuir para o mundo melhor, mas eu não faço nada em direção a isso. E significado é como é que eu conecto as atividades do meu dia a dia ao meu propósito. Isso são definições da psicologia positiva. Estou falando do Kashdan e da Amy, que é a polaca com um sobrenome impronunciável lá, que é a Amy Wrevnevsky e a Jane Dutton. Então, o significado tem essa conexão. Então, o estudo vem daí, o exercício derivou daí. Isso que eu acho muito legal, porque não é que a gente está fazendo o exercício de maneira mecânica. Eu posso reformular as minhas tarefas e reordenar isso, se não está vinculado com o meu propósito, não é um redesenho mecânico só. Ou seja, eu estou atendendo uma demanda que... Então, a origem vem daí. Por isso que tem essa ponte. E é interessante porque quando a gente faz esse exercício e faz a matriz SOAR, trabalhando pontos fortes, oportunidades, aspirações e resultados, a gente acaba tratando também aspectos de propósito. E quando eu não consigo enxergar oportunidades, a gente entra fundo em qual é o teu propósito. Se eu consigo definir meu propósito, a minha matriz, a minha estratégia individual fica muito mais forte. Então, uma correlação direta entre as coisas. Eu não vou para o exercício de job crafting direto, porque eu não terei definido previamente quem eu sou, onde eu estou, para onde eu quero ir. E só para fechar uma coisa que é importante, que propósito da organização é uma coisa e o individual é outra. E ali o importante é encontrar a convergência, onde uma coisa contribui para a outra. Aquela ideia de que eu vou contratar colaboradores para responder só ao propósito da minha organização é uma ilusão. Ou seja, a organização tem que responder ao propósito das pessoas também. E o cuidado de definir propósito da organização e trazer simplesmente quem está aderente a esse propósito é, mais uma vez, trazer pessoas que normalmente virão por comodismo, mas não necessariamente por adesão ou por identidade com aquela empresa. Se nós queremos realmente gerar contribuição, temos que, de alguma forma, cutucar a que as pessoas entendam, como o Vitor muito bem colocou, eu concordo com ele, onde eu posso agregar valor. Onde eu agrego valor? E para nós, o conceito de talentos é democrático. Posso ter pessoas especiais como o Messi, mas cada um de nós tem. E a partir do momento que eu conheço os meus, a pergunta que vem a seguir é: qual é o proveito que você está tirando das boas coisas que você tem e que podem fazer de você um somebody? Agora ele gostou, ele assimilou. Excelente. E aí, só para a gente garantir que a gente vai fazer o gancho entre o que o Miguel e o Hugo falaram, professor Vitor, você pode repetir os 3 As e falar um pouquinho sobre eles? Bom, na realidade, eu não sei quem perguntou isso, ou só você que está tirando o corpo fora, nós estamos fazendo um livro que eu acho que esses 3 As são fundamentais, porque em todo lugar, quando a gente fala, por exemplo, talento, ser adaptável, ser resiliente, então adaptabilidade. Agora,
Nós colocamos esses 3A porque a adaptabilidade tem N coisas que a gente pode falar, as mudanças, o obsoletismo, a rapidez com que, vamos dizer, uma frase, aquilo que você aprendeu há 5 anos atrás, metade não presta mais, você tem que aprender outra coisa. Então, essa adaptabilidade que vai te levar a aprender, desaprender, reaprender, é uma coisa fundamental. A agilidade, apesar das pessoas terem dificuldade para entender o que é velocidade, o que é rapidez, o que é agilidade, mas, na realidade, velocidade e rapidez está mais ligada ao deslocamento. E a agilidade, ela é, em todos os sentidos, você ser, vamos dizer, não ficar inerte. E essa agilidade é fundamental hoje também. Então, aliás, faz parte da definição da startup, ela tem que ser ágil, além de ser replicável, escalável, etc. E o aperfeiçoamento, o aprimoramento, isso faz parte da adaptação e da agilidade. Você não vai ser nem ágil e nem vai conseguir se adaptar se você não se aperfeiçoar. Claro que hoje nós estamos vivendo, principalmente, quase todas as empresas estão voltadas a transformações digitais, que realmente o machine learning, o big data, apesar do Miguel ter falado, e ele não deve saber, talvez o pai tenha contado, mas eu comecei a história da minha vida, por acaso, porque um professor de estatística morreu, isso em 1964, a estatística nem sei porque que estava no currículo, e ele ensinava coisas horríveis, o professor, apesar de não é uma crítica. O que ele mais falava para os alunos é quanto o Estado perdia quando um governante, prefeito ou governador, arrumava alguma amante e colocava ela depois como funcionária pública. Então, ele fazia uma ilusão de um divertimento transitório de um dia ou dois e depois um gasto do município ou do governo. Eu falei, mas não é possível que a estatística é isso. Eu assumi a cadeira de estatística e acho que aterrorizei uns 100 mil alunos em 40 e tantos anos de professor. Mas a estatística tinha belezas, como o próprio Miguel falou. A primeira, ela, através da probabilidade, permitia medir a incerteza, o risco. Segundo, ela conseguia dar um oposto ao que é a dedução. Ela fazia a inferência, a indução, ou seja, de uma coisa pequena, extraía ideia para uma coisa maior, ou seja, você faz uma amostra, por exemplo, de eleição, que até hoje vai continuar assim, porque não dá para fazer 2 eleições do mesmo tamanho de magnitude, mas só que hoje você pode perguntar muito mais depressa para as pessoas e ser, vamos dizer, confiável a resposta. Então, antigamente as amostras eram de 30, 40, 50, 100, porque eram muito caros, ainda mais se foi um experimento destrutivo, você não tinha como destruir as coisas. Vamos dizer, uma bola de basquete, quantas vezes ela vai bater até perder a flexibilidade? Você vai pôr 5, 6, 15, 20 bolas, não vai pôr toda a produção, senão você vai estragar tudo. Mas hoje, com o Big Data, nós temos informações de milhões de coisas. Vejam, sei lá quantas pessoas estão nos assistindo, olha, de onde você veio? As pessoas teclam em 1 minuto, você tem todas as respostas. Né? Mas no caso de negócio, você fala assim, olha, o que acontece das 5 às 6 horas com os cartões de crédito? A Mastercard e outras, ela tem 1 milhão de informações, alguém gasta na gasolina, alguém gasta no restaurante, ela sabe exatamente o que está acontecendo, não é uma inferência, é uma certeza. Então, nós chegamos com a tecnologia a ter certeza. O que fazem hoje os algoritmos de inteligência artificial? Eles nos agradam. Eles acompanham o que a gente faz e ficam nos agradando. Parece aquela lei da atração universal. O que você gosta, eu vou te apresentar mais, mais e mais. Vocês concordam com isso? Quer dizer, aliás, não é só oferecendo filmes, oferecendo música, oferecendo produtos. E pior, nós estamos sob a escravatura do smartphone e vamos continuar, se bem que os grandes futuristas dizem que vai surgir a realidade aumentada e outras coisas, mas o smartphone vai ficar obsoleto daqui a 15 anos. Que hoje ele é o destrutor de tudo, ele destruiu a televisão, destruiu a máquina de fotografia, ele nos espiona, ele nos grava, mas ao mesmo tempo ele nos oferece um monte de coisa que a gente não imaginava. Bom, mas, então nós estamos chegando numa situação que os 3 As são fundamentais. Agora, não sei até quanto, quando surgir a singularidade, quem sabe não vamos nem se adaptar, nem se agilizar e nem se aperfeiçoar. Mas isso é um dos temas que nós vamos discutir em outros debates, quem sabe até com vocês mesmos, se preparando. Pessoal, acho que a conexão lá do professor Vitor deu uma falhada rapidamente, mas vou abrir aqui para vocês. Alguém mais quer fazer alguma pergunta para o Miguel, para o Hugo ou o professor Vitor? Vocês já viram? Hein?
Caiu a tua conexão um pouquinho, você estava acabando de falar. Agora voltou? Voltou, pode terminar. Então, eu não gosto muito daquele filme Matrix. Acho ele chato, mas está vindo Matrix 4, não sei. Aquela ideia, ela é realmente assustadora, né? Da gente ter chips no nosso cérebro e ter a comunicação com computação em nuvem. Então, tudo vai mudar. Para que eu vou aprender francês? Para que... Já hoje, a minha provocação na última palestra foi essa. Tem alguma escola que tem coragem de dar uma prova e deixar os alunos usar o smartphone e ter internet boa? Notem que o Miguel deve ter estudado. Tem professor inventor, criativo, com consulta livre. Só que ele dava umas perguntas que não adiantava você levar livro nenhum, você sabia ou você não sabia. Mas eram pouquíssimos os pessoas, era cola, como vai fazer? Eu pergunto, repito a pergunta, tem alguma escola pública ou privada que está pronta? O Enem, vocês sabem o que é o Enem? É o mesmo programa, é o mesmo exame, pior, que tem 90, 60 questões em 4 horas de 5 anos atrás. E o sujeito vai com um lápis, uma esferográfica e uma borracha. Quando fora da prova, 99% do tempo ele está usando o telefone, não é isso? Então está tudo errado. O telefone é uma coisa que vocês não querem abandonar, mas você não... E é a mesma coisa que foi a história da educação. Aí só o Hugo vai lembrar, e o Getúlio. Olha, tem a régua de cálculo, ela faz umas continhas que você não precisa usar uma tabela. Surgiu a máquina Olivetti, ela faz a máquina de calcular, mas tem que fazer não sei o quê. Agora tem a Texas, agora tem a HP 41CV. HP 41CV, os seus programas, é um subprograma de qualquer telefone celular. E o que custava $100 passou a custar $1. E as pessoas não entendem que uma das poucas coisas que o futurismo não conseguiu desbancar foi a lei de Moore, que a cada 18 ou 2 anos o chip foi ficando menor e a capacidade foi aumentando. Então, eu não sei como o pessoal chegou à conclusão que o nosso cérebro consegue fazer 1.026 cálculos por segundo. Eu acho um absurdo, muito alto. Mas a máquina faz 1 milhão, faz 1 bilhão. E eu pergunto, o que quer o empresário? Qualquer que ele seja de 2, 3, olha, se eu puder substituir isso por isso e me dar mais lucro, eu vou substituir. Esse é um negócio que nós vamos ter que discutir. É claro que é fundamental o Jobcraft, é uma evolução de todas as outras coisas que havia, se bem que no mundo da mudança de comportamento das pessoas, já teve muitas teorias que não serviram para nada. Uma delas só foi a reengenharia. Teve uma época que todo mundo fazia reengenharia. Aí deu um caos total, né? Mas, voltando ao Getúlio, que ainda está no sistema, assistam, por favor, um mix que nós vamos fazer, relembrando o Deming, do qual eu tenho acho que uns 30 livros, e dos 14 pontos, uns 6 ou 7 deles permanecem mais do que atuais e nós estamos lutando por eles. E o primeiro deles é constância de propósito. E quando eu dava aulas, dei milhares não, mas centenas de cursos, eu fazia a seguinte analogia. Isso antes do ano 2000. De 1990 a 2000, acho que eu dava 30 cursos por ano. Eu começava assim, constância de propósito. Quando é que o Brasil teve a República? 1889. E que ano nós estamos agora? 1999. Então, estamos 110 anos depois. Aí eu perguntava para quem estava me ouvindo, quantos ministros da Fazenda nós tivemos? Eles não sabiam, evidentemente, mas aí eu falava, olha, tivemos 120. 120 por 110, ou sei lá, tivemos 90. Dava menos de um ano de permanência de um ministro da Fazenda no governo. Falei, como é que alguém em menos de um ano consegue fazer algum programa? Tem constância de propósito? Aí, como o Miguel falou, era um propósito de empresa. A mesma coisa é o propósito. A gente nasce e alguém nos diz o que você vai ser, o que você vai ser, o que você não vai ser. Eu vivi muito com isso, fui 50 anos professor, quando amigos me telefonavam, e agora? O que você faz? Se você tivesse um filho, entrou em 3 escolas. Eu dava aula nas 3 escolas. Pô, como é que eu vou dizer que uma é melhor que a outra? Ficava mal. Aí vinha outra coisa. E o que você recomenda ele fazer? Qual engenharia? Ou então se bem ligava, o que você acha que ele devia fazer o meu filho? Tinha escolas que tinha artes, que tinha administração. Naquela época era um pouco mais fácil de prever. Hoje está muito difícil, mas muito difícil dizer o que é que nós deveríamos recomendar. Para os meus filhos mesmo, e está aí vocês estão vendo, eu recomendei o que eu fiz, porque tinha 3 opções. Recomendar o que eu fiz, porque eu achei que era bom. Não recomendar
Então, eu estava insatisfeito com o que eu escolhi. Ou então ficar quieto em cima do muro. Eu recomendei, os 3 fizeram engenharia. Nenhum deles faz engenharia. Nenhum deles faz engenharia. E o que é pior, eu também me formei engenheiro e nunca fui engenheiro, porque eu quis ser jogador de basquete e professor, desde o começo. E acabei tendo sucesso nas 2 áreas, tá certo? Mas eu me formei em engenharia. Então, na realidade, empurrar as pessoas para uma profissão está cada vez mais difícil. Então, eu acho que no momento que nós vivemos, e eu falei isso na última palestra, em vez de estudar just in case, só por garantia, e fazer um curso disso ou daquilo, e aprender um monte de coisa que a gente não vai usar, quem sabe é melhor recorrer a um processo que nem vocês oferecem e fazer alguns cursos de 2, 3, 4, 5 meses, mas que já estão just in time. Quer dizer, just in case é só por garantia. Just in time, você já tem uma oferta para trabalhar naquilo. Outro dia, eu vi uma crítica ao nosso ministro da Educação, que é pastor, tudo isso, mas as pessoas, ele estava dizendo como era importante na Alemanha o curso técnico, que é mais curto, e as pessoas, ao terminar o curso técnico, já saem com emprego. Aí a pessoa falou, nossa, mas ele é contra o ensino superior e não sei o quê, e saiu aquela coisa, né? Aquelas críticas. As pessoas não entenderam. São 3 coisas diferentes. Primeiro, você fica 4, 5 anos, se for numa escola particular, nem pensar nas áreas de saúde, porque você fica 7, 8, 9 anos. Aí, quando você sai da área de saúde, como é que você faz para recuperar o tempo e o dinheiro que você investiu? Não é à toa que depois quem fica talentoso começa a cobrar 800, 1.000, 1.200 reais por uma consulta de meia hora. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, na realidade, hoje, nós estamos vivendo uma situação tal que nós temos que ter uma educação just in case, just in time. E, para isso, era importante que alguém, naquela linha do eu não sei, não, você sabe isso, você tem potencial para isso, indicasse com uma certa precisão, com uma certa probabilidade alta, qual é o caminho que a pessoa deve seguir. É o que o pessoal faz hoje no tênis. Na natação, vocês já viram como é que são os nadadores? Eu conheci assim de longe, porque até era vizinho nosso aqui, o Prado. O Prado foi um nadador nosso, um anão de jardim. Não tem mais anão de jardim em natação. Então, tudo de 1,90, 2 metros. Você fala, mas como é que é possível? Claro, porque ganharam uns milissegundos pelo tamanho, pela batida. Então, você fala, você quer ser nadador? Quanto você tem? 1,70? Não vai dar. 1,70, 70 ser jogador de futebol de salão. E 1,50, 1,60. Seja um artista da Fórmula 1, que aí você cabe bem dentro de um lugar pequeno. Quer dizer, então, eu estou falando de comportamento e de estruturas, tá certo? Tá bom? Pessoal, está chegando ao fim o tempo que vocês reservaram para... O livro. O livro. Então, eu vou fazer isso agora. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez aos convidados que partilharam o seu conhecimento com tanta generosidade. Agradecer também ao Daniel Carvalho, que está aqui na sala com a gente. Vai ser um próximo palestrante. E Humberto? Humberto não está aqui hoje. Não, tá o Daniel Carvalho está conosco na sala aqui hoje, vai ter um próximo evento no dia 9 de setembro. E ao Getúlio Apolinário também, que está conosco. Nós vamos ter um evento no dia 16 de setembro. E é importante a gente fazer agora uma coisa que eu prometi no começo, que é um sorteio de 3 livros, Cultura Magnética, Como Atrair e Manter Profissionais Talentosos para Criar uma Força de Trabalho Engajada e Produtiva. Só um detalhe, pessoal, eu coloquei no chat o meu e-mail, victor@pensemelhor.com.br, para que vocês possam fazer 2 coisas pelo menos. Pedir uma cópia dos slides, se vocês quiserem, e a gente vai colocar no ar essa gravação depois no YouTube do nosso evento. E também, quem ganhar os livros vai poder mandar para mim o seu endereço, o seu nome, de modo que a DVS Editora, que está cedendo gentilmente os livros, possa encaminhar pelo correio para vocês, tá bom? Vou pedir um auxílio para o Miguel e para o Hugo para me falarem um número de 1 a 20, porque aí eu vou contar aqui no meu quadrinho na tela e vou encontrar quem vão ser as 3 pessoas que vão ganhar os livros. Então, é um sorteio bem direto. Miguel e Hugo, me falem o número de 1 a 20. Vamos lá. 7. 7. Então, eu vou começar do Marcelo Vargas, para depois da Adriana aqui. Vamos contar 7 e os 3 que estiverem lá vão ganhar os livros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem eu estou vendo aqui, precisa confirmar a presença que está aqui, é o Rodrigo, o Edu Pedreira e o Antônio Carlos Flúvio. Vocês estão aqui, Rodrigo, Edu e Antônio? Dá um sinal de vida para mim aqui, para saber se vocês ganharam os livros. Vamos lá.
Rodrigo já deu, Edu aqui. Rodrigo. Maravilha, Rodrigo. Edu também, Antônio também. Então, assim, Rodrigo, Edu e Antônio, vocês mandem para mim o nome de vocês e o endereço de envio. Meu e-mail está aqui de novo, victor@pensemelhor.com.br. Eu vou agradecer mais uma vez a todos pela gentileza da atenção e de estarem conosco aqui. Obrigado. Vai estar no... Pode... Oi? Pois não? Vai estar no YouTube. Vai estar no YouTube esse conteúdo, pessoal, e aguardem novidades. Daniel Carvalho está conosco, que vai ser o próximo evento. Getúlio também. Daniel, você quer dar uma palhinha do nosso conteúdo? Falar um minutinho? Fica à vontade. Sim, claro. O evento que a gente vai trazer aí, vai dividir aí os conhecimentos é o Futurabilidade, né? E o tema que eu vou abordar, né, de uma certa forma, alinhado com o que já vem sendo dito e que já falou, é o futuro do trabalho, um pouco do que o Klaus Schwab falou no The Great Reset. Vamos falar de mindset e de disrupção, e vamos falar também sobre economia circular e o gig economy. Esses são os temas que a gente vai abordar. Pessoal, fiquem atentos, é dia 9. Getúlio, no dia 16 é com você. Quer dar uma palhinha do seu tema? Está no mudo, Getúlio. Tem que ligar o microfone. Getúlio, está no mudo. Aí, vai lá. Muito bem. Eu queria... O Vitor está aí me vendo? Está vendo sim. Vitor, botei aqui para você ver. Está lembrado? Não estou te vendo agora, pô. O Daniel entrou no seu lugar. Coloca aí, Alexandre. Deixa eu ver. Eu estou vendo o Miguel, o Hugo e o Daniel. Então tá bom, depois eu te mostro. Peraí. Agora tô... o Deming! Você está com ele. Mostra para eles. Mostra. O Daniel usou esse livro. Quando ele trabalhava na Saks, ele usava esse livro lá. Hein? Esse livro é fantástico. A questão é o seguinte, até fizemos uma palestra, viu, Vitinho? Agora há pouco, na Academia Brasileira de Qualidade, da qual eu participo, junto com o Márcio Migues, nosso colega da Volkswagen. E esse livro aqui, Vitor, ainda foi importante para que a gente pudesse fazer lá que tiveu uma das lives que teve a maior quantidade de pessoas participando. Não é? Esse desafio nosso para o dia 16 de setembro ele é muito importante, porque eu fiz também engenharia e logo, quando eu entrei na Uzi Minas, falaram comigo que eu tinha lá 300, 400 pessoas para comandar, e eu descobri que engenharia, sem lidar com pessoas, era um tiro na água, era uma coisa extremamente complicada. A partir daquele momento, eu comecei a ver nas pessoas, reforçado pela filosofia japonesa, né, que nós tínhamos muita coisa por fazer. Então, primeiramente com a Nippon Steel e depois com a Kawasaki Steel. E a história se completa e vai se completar no dia 16, quando a gente falar sobre um tema que nós trabalhamos lá, não é? Depois de tantos trabalhos técnicos, vieram aqueles trabalhos que nós até apelidamos da Universidade CST, onde nós criamos um centro de educação permanente, talvez um dos maiores que eu conheço de empresa no Brasil. Nós vamos falar sobre um desses pontos que nós desenvolvemos, que culminou no tema Felicidade e Motivação. Conto com todos vocês lá. Sensacional. Então, Hugo, Miguel, professor Vitor, Getúlio, Daniel, todo mundo que esteve presente aqui, Alexandre, agradeço muito pela gentileza. A gente se vê em breve, pessoal. Valeu, obrigado, tá? Obrigado pelo convite. Obrigado. Mais, excelente. Aí. Obrigado. Pessoal, obrigado. Boa noite.